Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o colo da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, a primeira parte, né, fazer aqui minha partilha, desse vídeo, né, falando mesmo do ser humano com suas interpretações, né, como que é complicado isso, né, o ser humano viver na divina vontade, né, as dificuldades do ser humano em viver a divina vontade, é muita coisa pra gente aprender, né. Nossa, eu achei incrível, né, tô achando incrível esse estudo, tô achando incrível essas luzes, que Jesus cada dia vai abrindo mais a nossa mente para compreender as coisas do jeito certo, né? Vai purificando mesmo a gente, né? A nossa visão humana é muito delimitada, limita tudo, né? Vê tudo pequeno. E Jesus não. Então ele vai nos ensinando, vai colocando mesmo, abrindo mesmo a nossa mente. Então ele quer isso, né? Ele quer esse povo que tem esse interesse, que realmente ele seja rei desses corações, que ouçam esse rei que está há 6.000 anos esperando para falar, que trouxe o livro do céu, né? E justamente para que o ser humano possa realmente conhecê-lo, para que o ser humano assim se abra mesmo a essa comunicação e formar esse povo, né? Esse povo onde ele é rei, né? Ele é rei dos corações,
esse povo que acredite nele, que escute ele, e que esvazie de si mesmo, de suas interpretações, seu jeito pequeno de pensar, e que abra a cabeça, né? Que queira deixar ele abrir a nossa cabeça, e colocar realmente as verdades, as compreensões que ele deseja, que a gente tem que ter essa docilidade, né? De esvaziar de si, porque é uma liberdade que a gente dá. Ele respeita a liberdade de cada um. Deus respeita a liberdade de cada um. Então precisa da criatura ter essa disposição dela esvaziar de si, de tudo que ela já sabe, de tudo que ela vê, da sua visão de mundo, até mesmo. Por mais que cada um, né, tenha uma visão de mundo que tem muito a ver com a nossa cultura, com nossos modos, como a gente foi criado. Cada um tem um grau de consciência, mas mesmo assim, na divina vontade, a gente esvazia de nós mesmos, né? E tem que abrir a cabeça mesmo, porque é muita coisa assim. São esse mundo, é como se fosse assim, é olhar o mesmo mundo, mas com a lupa divina, né? E ver a ação de Deus em cada coisa. Então você não pode ter preconceito com nada, porque Deus vai revelar em cada situação, ou naquelas situações que você sempre talvez julgasse assim, não presta, não dá para tirar nada de bom nisso. Por exemplo, uma cena de violência, uma pessoa que matou a outra, e você assiste aquela violência toda lá no jornal. Aí você pensa assim, não tem nada ali, só trevas. E aí Jesus vai e te ensina que não, né? Ele te coloca uma lupa divina para te mostrar a ação dele, que ele não está ausente ali, né? Que não é o ser humano dominando e porque o ser humano tem a sua vontade, quer dizer que Deus não está no controle das coisas, quer dizer que é o ser humano que está no controle de tudo, não. Aí ele mostra a ação dele acima daquilo, né? Mostra essa realidade da vontade dele permissiva naquela situação e o que ele faz apesar daquilo, né? E traz para você mais compreensões do universo divino e até dos atributos de Deus sendo colocados naquela situação. Ele de repente permitindo a justiça dele acontecer. Aquela pessoa fez o mal, fez pro outro, mas acaba se tornando um ministro da justiça dele para aquela outra, e aquele assassinato de repente foi uma graça para aquela outra pessoa, aquela violência com que ela morreu serviu para purificá-la. Ou seja, tem a mão de Deus ali, né? Apesar das escolhas erradas que aquela pessoa na liberdade dela fez de assassinar, Deus tirou um bem daquilo. Então você não pode só fechar os olhos e falar é mal e pronto e não presta e não tem nada de se aprender nisso, né? Não tem nada para ver ali, não tem como tirar Deus dessa situação, não tem como te ver nada. Mas ali você vê muitas coisas, né? Você vê a liberdade da escolha da criatura, né? E Deus utilizando aquela situação, né? Então, aquela vida, mesmo daquele assassino, não é inútil, né? Ele, com a vida dele dada por Deus, ele se moveu e fez alguma coisa, mesmo que não foi uma coisa correta, né? Como tirar a vida de alguém, mas ainda assim, você vê que aquela vida ali está existindo, ele é uma existência, né? E ele, muitas das vezes, na pessoa, no grau de consciência que ela tem, mas pode ter uma maldade, mas também pode ter aquele sentimento de que foi assim que eu aprendi na minha vida, tudo foi com violência. Eu aprendi a amar assim. Então ela tem uma história de vida ali, né? Às vezes ela aprendeu na vida dela, cresceu no meio da violência, né? Foi criada com violência, foi criada na violência, né? Aprendeu que para você conseguir o que você quer, quando você não tem, você vai e mata. Então, não aprendeu a conversar, a dialogar, aprendeu a eliminar, aprendeu a resolver as coisas dessa forma. Então, tem todo um grau de consciência que a pessoa tem. E você, por mais que você vê essa cena e fala que aquela pessoa é assassina, você não pode julgar. Você não pode falar que a pessoa vai para o inferno, né? Você não pode condenar, você não pode se sentir melhor do que aquela pessoa que está matando. Por mais que você, numa consciência que você tem, você não faria aquilo. Mas o que tem que ter no seu coração? Misericórdia. E aí também é uma oportunidade para você se conhecer também. O que sai do seu coração quando você presencia uma notícia dessa? Sai misericórdia, ou sai ódio, ou sai vingança, ou sai desejo do pior para aquela pessoa? E isso serve também para você conhecer quem está reinando no meu coração de verdade. Eu tenho os sentimentos de Jesus em mim,
ou eu tenho meus sentimentos com base em interpretações minhas, né? E para mim é assim, olho por olho e dente por dente. Eu tenho essa visão, olho por olho e dente por dente. Então, tudo, os meus julgamentos eu peso sempre pela política do olho por olho e dente por dente. Então, para você também ver, né, quão miserável você é, né? E quando você também precisa da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, aí você não vai querer isso pro outro, né? Então, tudo nos traz luz, né? Tudo tem. Então, Deus não está inerente a essas situações. Deus não está lá no céu, lá brilhando, e tudo que está acontecendo aqui é algo que está fora dele, do alcance dele ou da preocupação dele, né? Ele está ocupado com outras coisas e essas coisas aqui estão acontecendo aleatoriamente, sem nenhum sentido. Não tem sentido, tem sentido, né? Deus, tudo vem dele, né? Então tem sentido, né? Aquela pessoa que está, mesmo que ela fez um mal, ela é uma existência, ela é uma vida dada divina, é uma vida, foi Deus que a criou, né? E se naquele dia ela pôde respirar e viver e se mover, Deus quis que ela vivesse, Deus quis que ela andasse, Deus quis que ela se movesse. Tem uma vontade querida para ela? Tem, que não é, e não matar seria, mas ela escolheu errado. Mas mesmo dentro dessa escolha, né, Deus, por ter mandado Jesus, né, não trata ela como alguém, um aborto, né? Ela pode ser recuperada. Deus quer salvá-la, Deus quer redimi-la, Deus vai fazer de tudo para alcançá-la. E você vai aprender até o mesmo modo de Deus ver e as mesmas intenções dele, querer o mesmo que ele quer. Querer que essas pessoas sejam alcançadas, querer que elas sejam salvas. Respeitar também que de repente ela não teve o que você teve, ela não teve nenhum valor, ela não foi criada indo para um catecismo, falando, ouvindo sobre Deus, ela foi criada, às vezes já foi violentada desde a infância, foi negligenciada em seus direitos, não teve seus direitos respeitados, violados. Ela aprendeu que, do mesmo modo que ela não teve liberdade, ela acha que ninguém tem. Ela acha que todo mundo é como ela se vê, ela vê os outros, né? Então, assim, o mundo, a visão que ela tem é essa. Não quer dizer que ela está certa, não, mas mesmo assim, você não pode condená-la, porque Deus vai olhar cada um e medir cada um, né, de acordo com tudo isso. Ele não é um carrasco que vai desconsiderar tudo isso, né, o que ela entendia, e vai simplesmente pôr uma medida X. Entendeu? Fez isso, está condenado. E não condena ninguém. O problema é a própria pessoa quando ela se vê, né, diante disso, né? Então, a consciência também que você tem de como é difícil pro pecador no seu juízo particular, quando ele vê essa realidade e do ele não ter usado a vida dele para amar Deus, mesmo assim, ele tem que ver o amor de Deus, Deus vai dizer para ele que muitas coisas, filho, eu te perdoo porque você não teve esse entendimento, essa realidade, você não teve quem te educasse, quem te ajudasse nesse sentido, né? E mesmo assim mostrar para a pessoa, né, o amor que ele tem por ela, o sacrifício que ele fez por ela, que Jesus fez todo o sacrifício, né, que Jesus se entregou por ela. Ela precisa aceitar, e às vezes a pessoa aceitar essa realidade que é difícil, né? Porque às vezes ela sempre ignorou Deus, não quis sofrer sobre Deus também, ignorou tudo isso, né? Então você tem que mais vir de você vontade de rezar, misericórdia para essa pessoa, né? Para Deus adoçar esse coração, pedir mesmo que esse coração se disponha ao arrependimento, desejar o arrependimento verdadeiro dessa pessoa, do que querer o prejuízo, a condenação dela, né? Então é muito sério. Então, Deus quer esse povo onde ele é rei, para ele falar abertamente. E essa pessoa conheceu como ele trabalha e está junto com ele, reconhecendo esse trabalho, concordando com ele em tudo que ele faz. Não vê maldade no que ele faz, não vê injustiça no que ele faz, né? Não ter essa visão privilegiada, né? De que, porque eu me sinto muito justa diante de Deus, então aponto quem merece e quem não merece, né? Não tem essa visão de se achar alguma coisa, nem a visão de ficar, eu pequei demais, eu sou miserável demais, eu não posso viver isso, não sei o quê. Também não quer isso. Ele quer essa nulidade para ele poder habitar. E é difícil para Deus conseguir um grupo de pessoas e configurar essas cabeças. São cabeças diferentes, são interpretações, cada um com a sua interpretação, e o humano é trevas com suas interpretações, é muita trevas. Então são pessoas que estejam dispostas,
livremente a se esvaziar de todas as suas interpretações, de todas as suas visões, né? E se anularem mesmo, né? Para poder deixar Jesus ser rei, ser o que comanda mesmo, ser a cabeça verdadeira. Que ele é a cabeça, mas ele fica como que velado nas coisas, porque o ser humano não quer ele como cabeça, né? O ser humano quer seguir a sua própria cabeça. E Deus não vai fazer uma violência, vai respeitar mas mesmo assim, falar assim que Deus está com toda a paciência, como ele está dizendo, não tô. É 6.000 anos de espera, é uma luta para conseguir essas pessoas que dê essa atenção para ele. E a gente tem que morrer a cada dia para nós mesmos, que todos os dias a gente aprende algo novo, passa a ver uma coisa de um jeito novo. Uma coisa que ontem eu falei assim, não concordo, hoje eu já penso, porque Jesus vai e vai abrindo a mente e vai mostrando mais, aí você morre mais ainda, você vê que você ainda tem muitas obscuridades, né? Tipo assim, você tem ainda é, coisas escuras que você não compreende, não tem consciência, né? E você também tem que se perdoar nesse processo, não adianta você ficar bravo, querer saber tudo de uma vez, ou ficar bravo quando você aparece a sua ignorância. Você pensou uma coisa e Jesus te mostra outra, filha, você não pensou do jeito que eu queria. E você não tem que ficar bravo com você se você descobre também debilidades em você, pensamentos também, né? Errados, né? Mas naquele momento também você entende que você é um nada. Você não tem que esperar de você perfeição, né? E aí você aceita e continua seguindo em frente, caminhando, deixando ele ser o rei do seu coração, né? Deixando ele te ajudar, te auxiliar e cada vez mais te levar a andar mais e mais, aprender mais e mais e mais e mais. Então Deus quer o seu povo, né? Um grupo de pessoas que ouça e acredite nele, os filhos da divina vontade. E mesmo tendo pessoas ouvindo a mesma verdade, lendo o livro do céu, você vê que ainda mesmo assim, entre essas pessoas tem diferença, né, de interpretação, né? Tem 2 graus, né? Tem aqueles dos príncipes, dos filhos, dos outros reis e rainhas, mas também tem dos servos, tem aqueles que ainda ficam na visão servil, né? A consciência deles, eles permanecem nesse patamar de contemplação, de olhar mais para as virtudes, né? De ficar mais na obediência e não de ser falantes, obrantes, né? De ter essa coragem, essa ousadia de ensinar, passar para frente aquilo que aprendeu, formar outros, né? Então, assim, e Deus não adianta, não vai nunca fazer uma violência com a pessoa, desrespeitar a liberdade dele. Ele joga um direto aqui, um indireto ali, né? Ele fala o tempo todo, ele joga as pistas, ele deixa todos os ensinamentos para nós, ele deixa todos os vídeos, todas as formações, né? Mas a pessoa tem que procurar, a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que querer, tem que ser algo da criatura. Tem que ter uma disposição da pessoa de querer ir mais para frente. Mas tem gente que fica estacionada, né, numa coisa, né, e até conformada aquilo. E o que que vai falar? O que que pode fazer, né? Então, mesmo ele tendo esses filhos, ainda assim, a consciência de cada um, o que cada um vai entender, o que cada um tá olhando, o que cada um tá vendo ainda, né? É diferente de cada um, tá todo mundo olhando para a mesma verdade, mas cada um tem um alcance diferente dela, né? Então tem um tempo de alcance para cada um, né? E mesmo assim, entre nós, a gente precisa entender isso, né? Respeitar isso, né? Não adianta, né? Mas ao mesmo tempo, um ajudando o outro, né? Vamos pensar mais, vamos abrir mais a cabeça, vamos refletir mais, né? Jesus quer mais de nós, né? Ô irmão, você ainda tá olhando uma virtude, você tá preso nisso. Tem mais, né? Tem mais para entender. Você ainda não está entendendo realmente, né? O que é o que Jesus está querendo de você, né? Você ainda está olhando, né, de uma forma ainda santidade humana. Vamos mais fundo o que ele quer de você. Mas mesmo assim, a pessoa ainda assim, quem vai convencê-la é o Espírito Santo. E mesmo assim, às vezes a pessoa não pega a dica. A pessoa ouve, mas ela continua querendo aquele pensamento dela, interpretar do jeito dela, e você tem que ter aquela. Não adianta fazer uma violência, porque Deus não seria a liberdade verdadeira da pessoa, né? Não tem como, não seria um amor verdadeiro, né? Não tem como, entendeu? Deus não tira, é para ser verdadeira também a escolha dela, né? É complicado, né?
Mas é desse jeito que ele quer, né? Ele quer realmente que tenha uma disposição da criatura, né? Que busca ele, que queira atender ao chamado dele aqui, ao apelo dele, que tenha esse interesse da pessoa. Se você falar tudo, dar todas as coordenadas, fica parecendo algo condicionado, não fica parecendo algo que foi realmente a pessoa que quis, entende? E do jeito que o ser humano é, pode até falar, né? Ah, mas não tinha outra escolha para me fazer, né? Foi colocado desse jeito para mim entender como regra. Então tem que ser natural, espontâneo. Deus quer espontaneidade. E é difícil conseguir cabeças que dê essa atenção para Jesus. Não é fácil, né? Por isso que são poucas pessoas. E mesmo assim, conseguir uma unidade. A unidade é pela intenção mesmo, pela verdade, pela vontade, né? Então, e para ter essa unidade, para entender cada vez mais, aí depende da disposição de cada um, né? De querer cada vez mais se aprofundar e corresponder a Deus, abrindo mão de seus pensamentos, suas opiniões, não tendo preconceitos, né? Que Jesus usa de todos os meios que ele desejar para nos explicar suas verdades, para nos mostrar a realidade espiritual mesmo, como que ele trabalha, né? E nos surpreende mesmo. A gente vê quanto que a nossa visão humana das coisas é delimitada, é pequena, né? É restrita. Então é muita sabedoria mesmo de Deus, né? E a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então é muito importante. Então, até mesmo, né? Jesus, ele é rei de todos, né? Ele é Deus, mas até mesmo depende da disposição de cada um, de querer conhecê-lo, né? Você vê que mesmo ele se manifestando com seus milagres, seus prodígios, seus sinais, deixar da igreja, né? E mesmo assim as pessoas hoje, cada uma, uns acreditam, outros não querem acreditar, outros não a querem assumir isso, né? Essa verdade, querem interpretar tudo de outra forma, prefere dizer que a Bíblia é invenção humana, a igreja foi inventada pelos homens, que a fé em Deus é algo que o próprio ser humano que criou a ideia de Deus, por uma necessidade que ele tinha. Enfim, né, cada um dentro da sua liberdade, vendo de uma forma, né? E é Deus que está realizando todas as coisas, tá vivendo e ajudando a todos, né? Mas nem todos acreditam nessa presença, né? Consideram essa presença, né? Então, mas ao mesmo tempo, ele não deixa de se manifestar, ele não deixa de comunicar com essas pessoas, ele não deixa de mandar sinais, ele não deixa de dar oportunidades para essas pessoas o encontrarem, mas cabe a cada um, todos têm essa liberdade, né? E ao mesmo tempo até a liberdade de não crer, né? De não falar, de não acreditar. É triste, né? Mas também tem isso, né? O ser humano tem aqueles que não querem ver. A luz é colocada para eles, mas eles querem arrumar justificativas, né? Para dizer que aquilo ali é uma invenção. Eles que preferem aquilo que eles mesmos dizem para si mesmos, né? Suas ideologias, né? Aí eles preferem aquilo que eles mesmos dizem das coisas, né? Dizem para si mesmo para justificar a sua não crença, né? E essa é a vida, né? Que a gente está vendo aí. Várias religiões, várias manifestações, várias pessoas falando sobre uma coisa, né? E a gente sabe que Jesus, ele é rei, sabe que ele é o rei, sabe que ele tem o poder de conquistar, né? De reinar em cada coração, e a gente vai manifestando, a gente vai falando, a gente vai partilhando, vai rezando e vai desejando, né? Que, e respeitando também, dentro disso, a liberdade de cada um, sem impor, né? Sem fazer uma violência, que Deus não quer isso. Dessas pessoas, né? Que tem aquela mentalidade de que quem não segue o que eles seguem tem que morrer, né? E até falam que está fazendo isso em nome de Deus, né? Tirando a vida de outras pessoas. Então, são visões muito fechadas das coisas, né? Então, Deus não quer isso de nós, né? Não é assim que Ele nos ensina a nós cristãos, né? Mas ao contrário, Ele ensina para a gente viver realmente esse amor, desejando que essa unidade com todos, né? Rezando mesmo para aqueles que
não comungam da mesma fé e desejando que Jesus também reina nos corações deles, né, o que a gente deseja, né, que ele seja rei de todos os corações e que todos possam encontrar essa verdade, né, que todos possam fazer essa experiência com ele, né, abrir o coração para ele. Então aí a gente vai entender, né, é muito importante a gente entender também a própria cabeça humana, como elas creem, compreendem as coisas, para a gente perceber assim o quanto que demora nesse processo para a pessoa assimilar a verdade, né? Que não tem como desconsiderar o elemento de vida que ela teve, né? De coisas experiências que ela teve, de oportunidades que ela teve, que não tem como a gente julgar de uma forma muito dura, né? O ser humano não pode fazer isso, né? Julgar de uma forma muito dura o outro, né? No sentido já de escolher a sua própria visão, quem merece e quem não merece, né? Porque Deus vai olhar cada um de uma forma separada também, do mesmo modo que ele é um para todos, ele é para cada um. Então ele não vai ser, Deus não é um rei injusto que vai cobrar da pessoa aquilo que ela não teve a capacidade, né? Que ela não pôde entender, né? Então assim, ele sabe os motivos, né? Ele olha essa questão da liberdade de cada um, do que cada um aprendeu, do que cada um assimilou, do que cada um entendeu. Ele olha isso, né? Essa particularidade de cada um, e no juízo particular de cada criatura, ele vai considerar isso, o grau de consciência que ela teve, né? Então, mas ele vai estar em cada um, ele vai ter dado capacidade da pessoa encontrar a verdade. Então ninguém vai ter desculpa que não teve, mas mesmo assim, né? O tanto que a pessoa entendeu, de acordo com o que ela podia entender. Então, tem toda essa realidade que só Deus conhece, por isso que não cabe a nós o julgar ninguém, né? Então, é bom também a gente entender essas realidades de cada ser humano, da forma com que ele vê as coisas, do que uma pessoa. Todas podem ler uma mesma placa, né? Como foi dado o exemplo da placa, mas tem interpretações diferentes, né? E talvez não foi uma maldade da pessoa de pensar diferente, né? Tipo assim, aquela pessoa que entendeu que aquela placa, né, do estacionamento que foi mostrada no vídeo, e a pessoa entendeu que ela podia estacionar, não podia estacionar 24 horas, mas ela podia estacionar alguma hora ali, ficar umas 3, 4, 5 horas, só não podia ser 24 horas, tipo, uma ignorância muito grande da pessoa, mas ela entendeu daquela forma, né? Leu friamente, né? E está acostumada a ser assim, crua para tudo, pegar tudo de uma forma errada, né? Então, assim, ela teve aquela intenção, vou me aproveitar disso para conseguir. É diferente, Deus vai saber aquele que, por exemplo, viu uma placa dessa e pensou, vou me aproveitar dessa situação. Então, teve uma maldade, ela teve uma esperteza, né? Vou me aproveitar dessa situação e vou estacionar assim mesmo. Aí, se um guarda de trânsito, se eu ganhar uma multa, né, eu vou reivindicar e vou dizer porque eu não sabia por causa disso, disso, disso. Então, Deus sabe o que está na intenção, mas tem aquele que não. Tem aquele que realmente leu friamente, entendeu errado, de acordo com a visão dele, não teve aquela capacidade de pensar em quem escreveu aquilo ali, no porquê que ele escreveu, o que o outro que escreveu está querendo com aquilo, não medita, não reflete, né? Então, assim, tem toda essa realidade, não teve aquela maldade, né? Como o exemplo da mãe com a filha, né? A mãe falou aquilo que... A mãe não disse mentiras dentro daquilo que ela sabia, dentro daquilo que ela compreendia, dentro do grau de instrução que ela tinha, né? Ela não pensou adiante, não pensou além do que... Não acompanhou o estudo da filha para entender o que a filha está estudando, ou qual a resposta que o professor espera dentro do que o professor está aplicando à sala de aula. Ela não teve essa capacidade, mas dentro da limitação dela foi o que ela viu, né? Então, não cabe a nós dizer que aquela pessoa fez aquilo assim por uma maldade pura, né? Por uma mãe que não presta, uma mãe ruim, e já rotular ela de uma má mãe, né?
sei que ela respondeu aquilo achando que ela estava certa, achando que ela estava respondendo certíssimo, né? Que ela estava ajudando a filha, né? Então, assim, Deus, ele é assim. Ele vai olhar a intenção de cada pessoa. Ele vai olhar o que cada um... Ele vai saber de verdade o que cada um podia alcançar, o que cada um podia aprender, ou aqueles que podiam também ignorar aprender. Aqueles que teve oportunidade, que Deus mandou as oportunidades, a pessoa não quis ouvir, a pessoa não quis acolher, a pessoa não quis entender. Então ele vai avaliar cada um dentro de uma justiça, que Deus é equilibrado, né, em todos os seus atributos. Então, cada atributo dele funciona perfeitamente, né? E dentro desse atributo ele sabe como conduzir cada alma, como conversar, como fazer essa pessoa entender, né? Então, mesmo na eternidade, né, mesmo ali no céu, teríamos essa diversidade entre nós, né? Terá essa diversidade até daquela consciência daquilo que a pessoa na vida dela conseguiu assimilar, compreender. Então, terá essas diferenças também no céu, mas não é uma diferença que um vai olhar e vai se sentir menos que o outro, ou mais que o outro, ou vai um ele não vai ter essas coisas humanas, de interpretação humana, né? De um interpretar errado aquilo ali, ou ver maldade. Por que tem essa distinção de pessoas? Não, todos vão se ver dentro da verdade, vão entender que é justo, né? Tudo foi justo, que Deus foi justo com eles, né? Em tudo, né? Então, assim, e as pessoas vão todas ser felizes, elas vão ter sentimento de que elas são mais felizes, porque a felicidade delas, em cada um também, que cada um vai experimentar, é uma felicidade tão grande que para a pessoa é como se ela fosse a mais feliz ali do céu. Então não vai ter aquele sentimento de o outro é mais feliz do que eu, porque não vai ter isso. Todos vão estar satisfeitos, felizes, né? E conversando, e dialogando, e todos olhando para a mesma verdade, mas não mais de uma forma tão velada, com tanta ignorância, né? Mas assim, com maior clareza, né? Porque a alma tem essa compreensão muito maior, né? Então, assim, e todos vão estar felizes ali, vai ter essa diversidade, mas não vai ter inveja, não vai ter essas coisas mesquinhas, que são das interpretações humanas, né? Da visão humana mesmo das coisas, né? Da miséria, do pecado, né? Não vai ter isso, né? Ao contrário, todos também vão estar satisfeitos com aquilo que Deus conseguiu no outro, né? Que aquilo que foi tudo glória para Deus na vida de cada um, e todos vão estar felizes contemplando isso, né? E aprendendo, né? Então vai ser realmente uma unidade por causa da verdade, né? Que vai ter essa unidade entre nós e esse respeito, esse amor verdadeiro, né? Verdadeira, essa comunhão verdadeira, né? E um tendo um conteúdo que aprendeu e passar para o outro não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim, não vai ter essa coisa. Eu não vou aprender nada com você, fulano, aqui no céu, não tem nada para conversar com você. Nunca vai ter isso, né? Então vai ter aqueles também que vão ser mais à frente e passar para os outros, né? Ensinar os outros. É, porque na Terra foi desse jeito, né? Porque na Terra foi assim. Na Terra teve essa ousadia, teve como que fala, Senhor? Esqueci a palavra. Mas a pessoa teve isso, né? Então ela fala com desenvoltura, com clareza, ajuda, mas não tem nenhum sentimento de se sentir melhor, né? Não tem isso, vai ter a verdade, sabe? A humildade é a verdade. Vai ter a verdade, né? Mas cada um vai se contemplar em Deus, não sem Deus, não ver no humano de ninguém, não vai ter isso no céu, né? Então, é muito interessante. Então, ele não tem interesse de... Essa unidade não quer dizer que é todo mundo igual. Essa unidade é todos olhando para a verdade. Ele é todos na divina vontade, né? É a vontade de Deus em todos. Mas essa unidade não quer dizer que todos são iguaizinhos, não, né? Então, é muito interessante, né? Por exemplo, até entre nós que estudamos o livro do céu, nós lemos e precisamos ser coerentes com o que está escrito, que Jesus ensina, sim, uma unidade, no sentido de todo mundo morrer para si mesmo, esvaziar de si mesmo, não fazer suas interpretações humanas, né, daquilo que está sendo lido. Ah, eu quero entender assim, que eu gosto assim. Fulano, e eu gosto de ver desse jeito.
Aí eu gosto dessa parte do livro do céu. Não existe isso. A gente se anula totalmente para ser coerente com o que Jesus está falando, observar os fatos. A palavra de Jesus nua e crua. Mas a forma que cada um vai falar sobre aquilo muda. A forma de cada um explicar, a pessoa vai usar até aquilo que é dela, o seu linguajar, a sua forma de falar, de se comunicar, e o grau de palavras, de gramática que cada um domina, é de acordo com a vida, com o estudo, com o grau de instrução de cada um, a didática com que cada um fala, a forma que a cabeça de cada um pensa. Às vezes um pensa, mas não, vai até um certo por cento, o outro consegue ampliar um pouco mais, o outro mais, e o outro alcança um pouco mais, né, de acordo com a liberdade e a disposição de cada criatura também, que a pessoa tem, de abertura, né, então, assim, mesmo assim, sendo uma unidade em que todos estão com o mesmo objetivo, com a mesma intenção, vai ter essas diferenças, mas isso não é ruim. Isso é para a gente ver isso como uma coisa boa, porque isso não é ruim, porque assim um ajuda o outro. Aquele que entende mais ajuda aquele outro que não alcança tanto. Mas não quer dizer que aquele que alcançou menos não tem nada para dizer, porque aquele outro que viu um detalhe que às vezes o outro não viu. Então estão todos falando a mesma verdade, mas cada um, né, conseguiu dentro da sua condição, daquilo que ela consegue conter naquele momento, porque depende do que ela está lendo, do quanto que ela já leu do livro do céu, do quanto que ela está caminhando. Tem todo um processo envolvendo a de cada pessoa, né? É de acordo com o que ela contém, ou seja, o que ela já sabe de Deus, né? Que ela vai conseguir também desenvolver o assunto. E dentro disso, aquela pessoa às vezes que vai contar algo, ela não pode pensar assim: ah, por que eu vou falar uma coisa tão boba que o outro já sabe? Não tem isso, porque quando ela passar por aquilo ali, vai ser novo, né? E às vezes ela vai lembrar, vai recordar, ou vai falar de uma mesma coisa que o outro leu, mas que o outro não viu o que ela viu, né? Então não tem esse pensamento entre nós, né, de se fechar, de ficar no menos um ou no mais um. A gente é um nada, né? E é Deus que passa por cada um de nós. Na verdade, é Deus que fala por cada um de nós. E dentro daquilo que a gente também consegue conter, mas é sempre Ele, né? É sempre o mesmo Deus passando. Não tem nada de meio Deus, né? Ele já falou isso nos estudos, né? Não tem nada de 30% Deus, 40% de Deus, 70% de Deus. É Deus, Deus é Deus. Ele não se divide assim, ele é inteiro, né? Mas a criatura é limitada, né? Mas mesmo assim, né, tem essa unidade que é o mesmo Deus que está em nós. Entende? Não é um Deus para um diferente, não existe isso, é um só Deus. Então estamos unidos à mesma intenção, né? Na mesma vontade, né? Agora, como vai desenvolver, desembolar, vai depender também disso, né? Então, mesmo sendo o mesmo rei em cada um, que ele consegue falar em um, que ele consegue desenvolver na cabeça de um, na linguagem de um, na fala de um, pode mudar, né? É diferente, né? Então, é interessante, interessante como ele trabalha, né? E tá difícil conseguir um grupo de pessoas assim que tem uma unidade de pensamento, né, todos do mesmo jeito, né? Precisa da pessoa esvaziar de si para conhecer a divina vontade, né? Porque a visão humana com suas interpretações, como eu falei, complica tudo, prejudica tudo. Porque aí a pessoa já tem uma visão de mundo e quer trazer aquilo, e quer impor aquilo, e vai começar a ler o livro do céu e vai começar a debater com aquilo que ela já sabe e não vai aceitar as verdades do livro do céu, não vai entender, vai achar que o que está sendo falado no livro do céu está indo contra aquilo que ela aprendeu da doutrina, e não é isso. Mas é porque a pessoa está começando, né? E acha que já sabe, né? Acha que já tem domínio daquilo, e ela vai ver que não, ela tem que se esvaziar dela. Até um teólogo, um sacerdote que chegar, ele precisa deixar de lado aquilo que ele já sabe, não que vai jogar fora, não que Jesus está dizendo que aquilo que produziu nele, que aquilo que ele estudou não vale de nada, que aquilo é para se jogar fora, que aquilo ali não tem nada de Deus ali. Não é isso. Mas, de certa forma, para trabalhar nessa cabeça, né, essa pessoa tem que se esvaziar de tudo o que ela já sabe, porque senão ela vai ter muitos dedos em cima do que ela está lendo. Ela vai questionar muito
aquilo que ela não vai entender ainda, porque ela não está pronta para entender aquilo, porque tem muitos vazios na cabeça dela de entendimento, né? São pontos que tem que ser ligados, é um quebra-cabeça que vai sendo montado. Não adianta ela querer saber tudo de uma vez, tá? Ela vai ter que ter essa pureza, né? Essa simplicidade, essa humildade, de se colocar no seu devido lugar, como um aluno mesmo, né? E aprendendo com Jesus, sem querer dizer para Jesus que está errado, sem julgar o que ela não sabe, sem pôr a interpretação dela. Então, ela precisa deixar de lado, senão ela não consegue se dar totalmente para Deus. Não quer dizer que depois Jesus não pode se aproveitar do que ela já sabe, na hora certa. Não quer dizer que vai jogar fora tudo o que ela soube, o que ela aprendeu, mas tem uma hora para cada coisa. Então, todos nós temos que esvaziar totalmente de nós mesmos, se nós queremos ser essa morada para Deus, que Ele seja realmente o Rei dos nossos corações, da nossa mente, possa nos conduzir. Todos nós que chegamos aqui tivemos experiências, aprendemos coisas, ouvimos muitas palestras, pregações, lemos muitos livros, tivemos muitas devoções, uma vida espiritual, uns mais, outros menos, uns têm mais idade, outros têm menos, então uns sabiam mais, tinha mais, outros menos, mas não importa. Todos precisam se esvaziar de si mesmo, da sua visão humana, que é delimitada, que julga demais, que já interpreta as coisas de uma forma muito fechada, porque senão chega na hora e tem preconceitos mesmo. Quando Jesus fala certas realidades, como a justiça dele, é difícil de explicar. E a justiça de Jesus assusta quem era muito julgador e não está acostumado com esse jeito de Jesus de amar, de perdoar. A misericórdia de Deus, quando ele fala da misericórdia de Deus, como ele fala, como ele trabalha, pode escandalizar você, ainda mais se você fosse uma pessoa escrupulosa, que condenava muitos outros, né? Que rotulava muitas pessoas, né? E que tinha aquela visão fechada de que só é salvo se for desse jeito e desse jeito, né? E tinha aquela visão muito assim, engessada dentro da doutrina, não acreditava que Deus ia além disso. Aí você vê Jesus trazendo outros elementos da justiça de como ele trabalha na vida de pessoas que não nasceram no berço católico. Então, se você for fechado demais, porque lê muitos escritos de santos e que tem aquela cabeça assim muito fechada naquela forma de ver, de pensar, então na hora a pessoa vai ouvir, pode, né, dar na cabeça dela um nó. E aceitar também esse nó no cérebro que dá, porque vem confrontar com aquela realidade que você achava que a fera fechava toda naquela realidade, não via além da ação de Deus. Tá, mas e dos portões da igreja para fora? Como que Deus trabalha na vida daqueles que não estão lá? Né? Como que Deus trabalha com a sua justiça, sua misericórdia? Deus só está na vida de quem confessa a fé católica, as outras pessoas são inúteis para Deus? O assassino é inútil? A pessoa que está na prostituição é inútil porque ela está em pecado? Como que Deus trabalha na vida de alguém assim? Como que Deus convence o pecador de sua miséria? Como que Deus faz, né, para entrar na lama daquela situação? Não que ele se suja, né, mas para pôr os olhos na situação, como que ele está? Ele não está naquela vida, tem certeza que a pessoa não tem nada de Deus nela, não tem nada que você possa encontrar de luz, de sinal de Deus agindo, será? Então, assim, é tanta coisa que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, né? De pensamentos engessados, né? Numa coisa assim que a gente tem essa de querer ser juiz e querer separar a quem aos nossos olhos queremos ver como bons e errados, né? Uma visão assim já que separa e o pecado está muito nisso, na interpretação que nós fazemos das coisas, né? Não estou dizendo que é interpretação, não. Você vê alguém que está no pecado, numa prostituição, ela está no pecado. Não é uma questão de interpretação, é realidade. Mas você não pode dizer que essa pessoa está condenada, entende? Aí já é totalmente diferente. Aí você já está totalmente fora da realidade de como Deus trabalha. Você está tirando elemento salvação, misericórdia, possibilidades na vida daquela pessoa e já está definindo. E aí você está querendo assumir o lugar que nem Deus julga nesse sentido, né? A própria, nem ele, que não é ele quem condena, né? Não é ele, não é ele, né? Não foi ele. Então, e mesmo assim, entre aquelas pessoas que elas próprias, né, decidem se separar de Deus, e mesmo assim, aí você pode ouvir uma coisa assim, se você é uma pessoa muito escrupulosa, aí você ouve assim, que até lá no inferno está a justiça de Deus, até lá Deus está regendo. Aí você fala, credo, não, pode ter.
a justiça de Deus, nada de Deus nesse lugar, mas tem, quem disse que não, né? Então, então, que até as penas dessas pessoas e até a forma com que cada uma, onde elas são colocadas lá, com quem elas ficam, tem uma justiça aí, ninguém vai sofrer a mais do que precisa, né? Então tem uma justiça que regula até os castigos, né? Então como dizer que Deus não está nisso? Então por isso que senão dá um nó no cérebro, né? Essa pessoa não abdica daquilo que ela já sabe para realmente entender que a cabeça humana dela é muito fechada, né? Em relação a Deus, os nossos pensamentos não são como os de Deus. Então nós temos que abdicar disso mesmo para se abrir ao que Deus tem para nos ensinar. É difícil conseguir pessoas que se esvaziam ao ponto dele ter esse domínio na mente, né? E mesmo assim a gente tem ainda coisas que ele não consegue ainda de nós, que ele vai aos poucos abrindo, né? E nós, e tem ainda as falhas e as misérias humanas, mas ele pede para que a gente não fique fechado nisso, não fique na visão de querer ser perfeito para nós mesmos, senão a gente desanima, né? Se a gente, né, vendo a nossa pequenez, o quanto a gente é finito e começar a duvidar de que ele reina, de que ele está acima disso, né? De que ele olha a intenção. Então, a gente sempre tem que nos manter assim, numa confiança, num abandono muito grande, da gente não olhar para nós mesmos, para não desanimar, né? Nunca na caminhada, né? Nunca se sentir assim, que ele não queira isso de nós, né? Nunca podemos dizer ser nocivo para isso, nunca, que nós somos feitos para isso, né? Mas o problema é quando o ser humano quer por ele mesmo colocar as mãos nas coisas e jogar as coisas por ele mesmo, aí que atrapalha. Mas quando ele tira as mãos do controle, né, e deixa nos controles de quem realmente tem o controle, quando ele dá essa liberdade, né, para Deus, meu Deus do céu, é tudo que ele deseja, né? É tudo que ele deseja. Então é muito importante, todos precisam se esvaziar de si e ele está ansioso, ele tem pressa para isso, né? A gente vê isso nos sinais dos tempos, o quanto que ele quer, né? Que o ser humano desperte para essas realidades, leia esses escritos, né? Se abra a esses conhecimentos, né? Que nos curam, né? Que nos libertam de nossa visão humana, né? Como que tira realmente as trevas, né? Então a gente aprende a ver a luz em tudo. A gente não vê mais trevas, porque a interpretação humana, ela só vê trevas. Ela vê uma situação, por exemplo, um jovem que matou uma senhora. Aí esse jovem no noticiário fala com todo gosto: matei mesmo, gente, eu matei. E rindo. Aí o repórter pergunta: você se arrepende? Aí ele fala: não. Aí, se você tem a interpretação humana, a visão humana que é trevas, você fala, tá tudo acabado mesmo. Olha pra você ver, não tem jeito. Olha, esse daí, sinceramente, do jeito que tá, vai pro inferno, né? E não tem jeito isso pra isso aí, não tem jeito pra isso aí. E olha, que dó dessa senhora, coitada. Coitada dessa senhora, desse daí não tem dó não, que apodreça mesmo na prisão. Coitada dessa senhora. Entende? E aí a gente vê assim, racional. Racional, apenas no material, no que perdeu aqui. E Deus te ensina a ver além. Ó, essa senhora não é coitada, porque através dessa morte eu estou a salvando, eu estou a purificando, eu estou dando uma graça para ela através dessa morte. Aí você fica, hã? Pois é mais fundo, né? E essa pessoa, não, o que tem que ter realmente o sentimento que eu desejo de você? Misericórdia, compaixão. Não tive isso, se eu tive ódio, eu tive raiva, aí às vezes tem a ver com a sua visão, né? Seu senso de justiça muito forte, que você foi aprendendo assim, a querer se vingar. Às vezes você aprendeu isso, mas aí você tem que ouvir a verdade. Nossa, o meu coração tem que mudar. Pois é, filho, eu estou aproveitando essa situação, te fazendo ver essa notícia para mostrar o seu coração. Olha como o seu coração é. E você se sente justo, né?
Mas olha para você ver como seu coração, seus sentimentos são diferentes dos meus. Isso é para você desanimar? Não, isso é luz. Para você na hora mudar. Nossa, nossa, eu não quero mais esse coração, Senhor. Lava-me, né? Purifica-me, né? Dá-me o teu coração, teus pensamentos, teus sentimentos, né? Meu Deus do céu, eu não sabia que eu era essa pessoa tão assim, Senhor, que não tem misericórdia. Aí você vai mudando através das verdades, olhando para a verdade, morrendo para suas interpretações acerca das coisas, né? Então, tá aumentando a sua consciência em relação ao que ele quer. E não está te humilhando no sentido de você desanimar e se culpar e se condenar de jeito nenhum. Ele está te ensinando, ele está te lavando através da verdade, está te purificando, ele está te iluminando. Aí está te dando uma nova visão das coisas, para te dar a capacidade de ver as coisas com os olhos dele. Então você tem que se alegrar, né? Agradecer, né? Se perdoar também pela sua ignorância, né? Que às vezes é fruto de uma vida que você teve, de pensamentos assim mesmo, né? Muito brutos mesmo, de querer a vingança. Lá o coleguinha fez algo com você e você queria realmente que acontecesse alguma coisa com ele para ele pagar. Você queria aos seus próprios olhos fazer justiça, né? Mas uma justiça muito, de um jeito assim, de ódio, né? Enfim. E aí o Senhor te mostra tudo isso, te dá a capacidade de morrer para tudo isso aí que é do humano. E ser trevas esse pensamento. Eu quero isso de você, é isso que eu quero. É o que eu teria em relação a essa pessoa, é o que eu tenho em relação a essa pessoa. Eu sinto misericórdia por ela, eu quero a salvação dela, né? Então você vai querer o mesmo que ele quer. Então ele vai conseguindo reinar à medida que você se reconhece e aceita aquilo que tem para te dizer. Agora, se você quer continuar com o seu jeito de pensar, aí você tem a liberdade, aí é terrível. É quando o ser humano não aceita ver assim. É quando ele fala, não concordo que Jesus é assim, eu não concordo com esse pensamento aí, eu não concordo com o que vocês estão falando. Você está dizendo, então, ai, coitada assim da pessoa que morreu, esse daí não, né? Então, assim, é um pensamento muito fechado, né? Muito fechado. Mas quem conhece realmente aquela vida, você acha que tudo naquela pessoa, naquele jovem é inútil, né? Então, e ele vai te falando muito mais coisas, vai te ensinando a ver muito mais coisas acerca de como ele trabalha com a justiça. E acaba que aquela pessoa, por pior que ela fosse, aquela atitude, ela se torna até um instrumento de justiça de Deus, que no juízo particular Deus até fala para ela, né? Que usou dela, dessa violência que ela fez para salvar aquela pessoa. Para ela não se ensoberbecer e dizer, eu tirei uma vida, eu destruí essa pessoa, eu que arrasei com tudo, né? Para ela não se colocar no lugar que é de Deus, porque, querendo ou não, foi Deus que permitiu, entende? Não foi Deus que fez aquele mal, mas Ele permitiu aquela situação, né? Então é Ele que permite, Ele que dá a vida, né? Tira também. Então, esse poder, por mais que você ache que é do homem, não é do homem, né? Então, é muito sério. Então, ele te ensina. Então, quando ele te conta essas coisas, já pensou se você tiver muito preconceito? Como que ele vai poder dar tesouro, né? A quem não quer ouvir, a quem não, né? Então, tem que se esvaziar de si mesmo, de tudo que você julga, que você sabe, entende? E não vai ser nada que vai desligar das verdades que ele já te disse, que ele já disse, por meio dos santos, por meio da igreja. Mas para você ver essa ligação, essa conexão, é muito estudo, é muito aprendizado, é muita paciência, né? Você não consegue ver tudo de uma vez, você é pequeno. Por isso que pede para se esvaziar de si mesmo, para ser formado totalmente por ele, né? E aos poucos vai ligando os botões e você vai percebendo que tem sentido tudo, né? Que não tem nada de errado. Nada, você não vai achar nada, porque a verdade de Deus é muito clara. Mas a pessoa às vezes está na escuridão de suas interpretações, suas trevas, e não consegue ver essa clareza, não consegue ver as coisas nessa pureza, porque dentro dela tem muita coisa que tem que ser purificada, tem muita coisa que tem que ser tirada. Então tem que ter paciência.